Pré-jogo, Atlético Mineiro e Fluminense. Tudo que você precisa saber sobre esse jogo tá aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo se você curtiu esse vídeo, se inscreve aqui no canal e vamos embora falar desse Atlético Mineiro e Fluminense, que acontece hoje às 9 da noite na Arena MRV. Primeiro jogo na história do Fluminense lá no novo estádio do Galo. Transmissão do Sport TV e do Premier, é aquele horário que tá ficando tradicional também do Sport TV, 9 da noite do sábado, mas é o jogo que passa em 4K. Eu não vou pro jogo, eu iria pro jogo, mas enfim, acabou que viagem pra Bragança, enfim, tive que ir de carro, o preço da passagem ficou impossível para ir de avião e não daria certo ali o cronograma para eu ir de ônibus, não bateria tanto, então acabei não conseguindo ir para esse jogo. Vai ter a Arena MRV ano que vem, é o primeiro jogo em BH que eu não vou depois de um bom tempo, acredito. Eu acho que no ano passado eu não fui em um porque Murilo tinha nascido um dia antes, na verdade. Mas, enfim, dos que eu posso ir, é um estado que eu acabo sempre indo nos jogos. Vai ter na MRV no ano que vem, né? 102 jogos contra o Galo já foram disputados. Esse é o número 103. A gente tá numa maré de freguesia, tá? São 31 vitórias, 41 derrotas, 30 empates. Só que dos últimos 11 jogos a gente só ganhou um, que foi aquele 5-3 no Maracanã no ano passado. Uma maré meio ruim aí de jogar contra o Atlético Mineiro. Do jogo de hoje, vocês vão perceber que esse é um pré-jogo só de informação e assim, de pouca análise, porque é um jogo que a gente não sabe muito o Fluminense que vai entrar, e agora sim eu acho totalmente justificado só se pense no jogo daqui a 7 dias, no próximo sábado contra o Boca Juniors. Mas, independente disso, tentando tratar esse pré-jogo, imaginando que não tem a final, tem um fator aí sobre o Brasileirão que é a tabela. O Fluminense está jogando um confronto direto, não tem como ignorar isso. O Atlético está 1 ponto à frente, o Fluminense é 8º com 45, o Atlético é 7º com 46, lembrando que o Fortaleza está atrás com um jogo a menos. Ganhar o Atlético Mineiro fora de casa seria uma vitória gigantesca do Fluminense nesse Brasileirão, que ajudaria a compensar, eu acho que em dado de tamanho assim, aquela derrota para o Botafogo no Maracanã. Ganhar o Galo hoje fora de casa. É óbvio, o Galo vem assim. Derrubei aqui o microfone. O Atlético Mineiro tá num nível de Brasileirão em que ele ganha do impossível e perde o que era impossível perder também. Os jogos do Atlético envolveram vencer o Red Bull Bragantino fora de casa, lá em Bragança Paulista, o vice-líder do campeonato que estava numa sequência ótima, mas ao mesmo tempo envolveram também perder o clássico pro Cruzeiro, que estava rateando contra o rebaixamento em casa, no primeiro clássico da Arena MRV. Aí vence o Palmeiras no Allianz Parque. E perdeu pro Coritiba também em casa. Eles vêm de 2 derrotas em casa. Então, assim, as últimas... E é assim o Brasileirão todo, tá? Tem empate fora de casa com Goiás, seguido enfim, de vitória contra o Bahia e perde pro Vasco fora. É uma loucura esse campeonato do Atlético Mineiro. Não dá pra confiar nem que eles vão massacrar a gente, nem de que eles vão ser massacrados por a gente. Tudo pode acontecer. Fato é que nas últimas 10 rodadas, se você pegar o recorte atual, as últimas 10 rodadas, o Atlético Mineiro é só o segundo time que conquistou mais pontos. Então a gente está enfrentando um adversário que vem, de certa forma, numa ascensão, apesar de estar meio claudicante. Né? Por exemplo, você pega as últimas 10 rodadas, o Fluminense é 11º. Então, assim, é um jogo que tem a sua importância dentro do Brasileirão, mas nenhuma importância o suficiente para poder passar à frente, por exemplo, de um jogo contra o Boca no próximo sábado. Inclusive, vamos falar de escalação. Bola em campo, a escalação tá aí na área, né? Tá aí aparecendo aí na tela, deixa eu dar aquela acertadinha. Essa é a provável escalação. Por que eu tô enfatizando aqui o provável? Porque a gente não sabe qual vai ser o time escalado pelo Fluminense. A gente não sabe qual vai ser o time escalado pelo Fluminense, principalmente porque o time do Fluminense viajou com alguns desfalques, com outro ali problema e tal, que a gente vai listar aqui agora. Por exemplo, o Nino já não viajou, segue sem ter jogado desde a lesão lá na seleção. Felipe Melo e Marcelo foram poupados e estão lesionados, enfim, não foi divulgado, mas não viajaram, né? A princípio, só por questão de segurar os jogadores para a final. Germancano e Ganso estão suspensos. Ou seja, o time do Fluminense que vai, se o Fernando Diniz escalar o que ele tem de melhor, que hoje
talvez seja a escalação, se a final fosse hoje, o Diniz, acredito eu, que iria com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André, Martinelli, Ganso, John Arias, Keno e Cano. Dentro desse time provável titular, o Diniz já perdeu metade, né? Porque ele já perdeu Marcelo, Nino, Felipe Melo, Cano e Ganso. Já perdeu esses 5. Então, se ele escalar o time todo principal, é o time misto, que seria esse time aqui, com Fábio, Samuel Xavier, Marlon, David Braz e Diogo Barbosa, Martinelli, André, Lima, Keno, Arias e John Kennedy. Se ele for tirar alguns jogadores, acredito eu que o mais próximo de ser retirado do time titular hoje, 2 titulares que viajaram, inclusive, seria John Arias ou Keno, e aí você entra o Daniel, daí o Lima vai fazer a ponta. Mas acho que hoje a escalação mais provável seria essa. Ou então ele poupa geral. Ele tira geral que é titular. Tira o Samuel Xavier, tira o André, tira o Martinelli, tira o Arias, tira o Keno e mantém só o John Kennedy aqui, que é um que hoje não seria titular na final. Pode ser isso. E aí a gente veria um show ali de jogadores, né? Guga, veria pelo meio Alexander, Thiago Santos, Daniel... Veria Johnny Gonzalez, Lelê, Léo Fernandes, veria esses jogadores ali em campo. Mas acho que o Diniz nesse jogo vai de misto e na terça-feira aí ele poupa geral contra o Bahia. Time do Galo, tá? Everson, o goleiro, Sarabia, Igor Rabelo, Maurício Lemos, né, o uruguaio, tá voltando o zagueiro. E o Guilherme Arana, o Fux é quem tá... talvez fique de fora, né? Não, aliás, teve lesão, né? E deve ficar de fora. Alan Franco, Otávio e Igor Gomes... Zarate, Paulinho e Hulk. Eu não sei se o Galo tá jogando dessa maneira mesmo. Confesso que esse é um jogo que o Fluminense não queria jogar, então também nem me dediquei tanto ali no estudo do Galo, não. Mas, enfim, fica esse relato sobre o Atlético Mineiro e em relação, me parece bem claro, ao time que vai jogar ser um time principal do Galo, sem desfalques muito absurdos, nem nada disso. Se você pegar lá o espião estatístico lá do GE. Globo para poder analisar esse jogo de hoje, né? Eles sempre fazem ali umas estatísticas interessantes, umas análises interessantes. Eles falam que é um jogo com muitos cartões amarelos, né? Os 2 times tomam muitos cartões amarelos, e um jogo com um potencial grande de contra-ataque para o Galo, porque o Fluminense é o time que mais sofreu gols de contra-ataques desde o início do Campeonato Brasileiro. E o time que mais sofreu finalizações, ou seja, toma muita chance de contra-ataque. E o Galo já marcou 8 jogos assim. É o 5º que mais marcou gols assim de contra-ataque no Brasileirão. Ou seja, é um tipo de jogo que dá medo ali em relação ao Fluminense. Já o Galo é o 4º mandante que menos permite finalizações. E o Fluminense é um time que finaliza muito. Vamos ver quem ganha aí nesse fator aí dos dois. Enfim, vamos para palpites, ó, canal 20. Vamos para arbitragem. E é bem rápido o quesito da arbitragem, que é... Rafael Claus apita o jogo, provável que você veja muita confusão, muitas faltas não marcadas, e o Hulk vai apitar o jogo, porque ele sempre tenta fazer isso. A análise da arbitragem foi bem curta dessa vez. Só um ponto só sobre pendurados, tá? Marlon, Diogo Barbosa, John Kennedy, Keno, Martinelli e Fernando Diniz. Por mim, todos forçavam o amarelo e não jogavam na terça para voltarem depois lá já tranquilões, sem estar pendurado, sem nada. Até porque nem o Diniz deveria ir pra Bahia, tá? Por mim, o Diniz chegava lá, dava um tapa na cara do árbitro, tomava um cartão amarelo e ele seria expulso, né, nesse exemplo. Mas vocês entenderam. Por mim, todo mundo tomava cartão amarelo e ficaria suspenso. É isso então. Transmissão aqui no Raiz Tricolor, normal não. Vou estar lá, mas vou transmitir de casa aqui no Raiz Tricolor. Vem com a gente pra fazer essa transmissão legal. Tamo junto, até a próxima, valeu.